Era uma vez um mendigo chamado João. Ele vivia no meio da cidade, dentro de uma caixa de cartão. Há muitos anos tinha sido um homem rico, multimilionário, casado com o amor da sua vida e pai de duas crianças, um rapaz e uma rapariga. O ponto de viragem da sua vida foi num fatídico sábado em que João e a sua esposa e os seus dois filhos tinham ido à pesca, portanto na costa de Sesimbra. Eles foram numa pequena embarcação e tinham ido à pesca de sargos. Era um desporto muito apreciado na família de João, tanto a esposa como os filhos gostavam de pescar e então era um convívio familiar. Não muito normal, mas, como diria João, na pesca nós estamos juntos. E então, nesse fatídico dia de sábado, lá foram eles, partiram no seu barco, ali a cerca de 3 milhas da costa, ou seja, não estavam muito afastados, mandaram a âncora para o fundo, fundearam e começaram a pescar. Tudo corria bem e a pesca ia boa. João já tinha apanhado pelo menos 20 sargos, a sua esposa a mesma coisa, até os filhos pequenos de João, de 5 e 10 anos, já haviam apanhado bastante pescado, ou seja, já tinham entre eles todos cerca de 50 peixes, 60 peixes, então a pescaria corria bem. Mas o que se tinha tornado num bom dia de pesca ia se tornar num fatídico dia para a família de João. Por volta das 11 da manhã, uma tempestade enorme começou a aproximar-se no horizonte. Mas, ao contrário da maior parte das tempestades, neste caso foi uma tempestade quase fulminante. Portanto, as nuvens apareceram do nada. O que era um dia calmo de verão tornou-se numa horrível tormenta. E João e sua esposa olharam um para o outro em terror. As crianças gritavam. A mulher de João dizia: "Levanta a âncora, vamos embora!" E João dizia: "Calma, calma, é só uma tempestadezinha." As crianças gritavam. A chuva caía, os relâmpagos arrebentavam na costa, fazendo um som ensurdecedor. E João gritava: "Agarra na vela! Agarra na vela!" E a esposa: "Qual vela? Isto é um barco a motor!" "Não sei, mas agarra na vela que eu vou tentar manobrar o navio." "Mas tens de levantar a âncora." "Não faz mal, faz o que eu te digo, mulher." E então a esposa de João tentou procurar uma vela, onde obviamente não existia, mas nunca a encontrou. Enquanto o casal discutia amigavelmente, a tempestade tomou o seu curso e soprou tão fortemente que criou uma onda gigante que revirou o barco. Ora, o abismo aguardava pela família de João, com o seu abraço mortal e frio. Tanto a esposa como os filhos de João sucumbiram ao abismo. Mas João, por milagre, e porque estava habituado a nadar, tinha sido campeão de natação na faculdade, conseguiu ter o discernimento de acordar durante o captamento do barco e teve consciência assim que aterrou na água e conseguiu-se afastar. Não havia aqui muita segurança porque o mar estava realmente muito agitado, mas João, a custo e respirando superficialmente, conseguiu atingir a superfície e ficou a boiar. Mas infelizmente a sua família não teve o mesmo destino. João nem queria acreditar no que lhe tinha acontecido. Uns minutos de tempestade e ficar sem família, sem barco, sem a sua vida. Após esta tragédia indescritível, a vida de João começou a ter um espiral negativo e a ir por água abaixo. Ora, os milhares de euros que possuía na conta deram lugar a gastos consumidos pelo álcool, consumidos pelo jogo, pela prostituição, por drogas, tudo o que João podia fazer para gastar dinheiro, hotéis de 5 estrelas, em que nem sequer ia lá, marcava, mas não ia lá, mas gastava, fazia pré-pagamento, e os milhões de euros que João possuía rapidamente desapareceram da conta. Como João já consumia muito álcool e muita droga, desde a tragédia tinham passado 2 anos, a única solução que tinha era ir viver para a rua. E então João fez precisamente isso. Começou a viver em caixas de cartão, de cidade em cidade, Lisboa para Braga, Braga para Santarém, Santarém para Faro, sempre com a sua caixa de cartão atrás, e se aquela caixa de cartão apanhasse infiltrações e se estragasse, ele arranjava outra caixa e dormia sempre coberto pelo cartão. Um dia dormia à porta de uma bomba de gasolina, quando um grupo de adeptos de futebol, que eu não vou dizer aqui qual é o clube, mas que acaba em Porto, passaram por João e começaram a sentir o cheiro nauseabundo que João emanava, obviamente. Era um sem-abrigo que não tomava banho já há dias, e viraram-se e disseram: "Que cheiro é este, pá?" E olharam para João e disseram: "Isto é um cheiro nauseabundo, vamos matá-lo."
E então pegaram em João, mas em vez de o matarem, fizeram algo muito pior. Ali ao pé havia uma tampa de esgoto que conduzia ao subterrâneo. Com a força de 4 adeptos, conseguiram levantar a tampa e mandaram para lá João, para dentro. Ele caiu cerca de 3 ou 4 metros até ao fundo do esgoto. No processo partiu o braço, partiu costelas, ficou sem uma vista porque, infelizmente, uma das extremidades de metal que estavam nas escadas perfurou a sua vista e ele ficou imediatamente cego dessa vista. E então os adeptos daquele clube que eu não vou mencionar, que acaba em Porto, fecharam a tampa de esgoto e deixaram João entregue ao seu destino. Gritou João no meio da escuridão. Gritou durante horas, mas ninguém lhe valia. Por favor, ajudem-me! Mas ninguém vem em seu auxílio. Ora, João estava tão anestesiado com as dores das suas feridas que nem se tinha apercebido de toda a vida que circulava à sua volta. Legiões de baratas, carochas grandes voadoras, circundavam João. Seu corpo estava meio dormente com o trauma e foi quando João começou a sentir algum desse sentimento do corpo a voltar, é que percebeu que tinha muitas cócegas. Portanto, milhares e milhares de barata passavam pela carne de João e examinavam João para ver se era comida ou não. João então começou a projetar na sua mente que aquilo eram baratas e gritou. Portanto, ele apercebeu-se que estava no universo das baratas. Mas não eram só baratas, também tinha ratos, mas eram mais baratas. E então, milhões e milhões de baratas começaram-se a alimentar de João. E João teve de utilizar todas as suas forças para conseguir afastar as que conseguia a um ritmo frenético. Eventualmente, as baratas consumiram partes de João, mas nunca foram partes muito significativas. Mas começou a acontecer uma coisa estranha. João viu-se numa situação tão desesperada, uma situação tão demente, uma situação tão peculiar, que ele próprio começou-se a alimentar das baratas. Que nojo! Mas começou a comer, e então, com a barriga cheia de insetos, adormeceu. Quando João acordou, conseguia ver uma luz tenue, muito tenue, e então já começava a conseguir distinguir formas à sua volta. De alguma maneira, a sua vista já conseguia ver formas no meio de completa escuridão. Ele conseguia ver milhares e milhões de baratas, formavam um círculo à volta de João, como se fossem um público a assistir. João então percebeu-se que se tinha transformado. Durante meses, João andou no esgoto a alimentar-se do resto das baratas que havia lá. Começou a desenvolver pernas parecidas com as das baratas, ferrões parecidos com as das baratas, ganhou asas, transformou-se num homem barata. Passou-se meses, mas com a mentalidade de um ser humano e com o desejo de vingança como nunca havia sido visto. Conseguiu abrir a tampa do esgoto como se não fosse nada e então rastejou cá para fora e com os seus olhos de predador, barata gigante, começou a olhar à sua volta. Ele queria vingança por aqueles que haviam errado para com ele. Ele queria sangue. Eu vou matá-los a todos! E começou a andar, só para vocês perceberem, João andava mais rápido com o carro porque uma barata pequena já anda muito rápido, referente à sua dimensão. Agora imaginem uma barata gigante. E rapidamente começou a dar a volta ali à vizinhança toda e não é para seu espanto, vi um grupo de jovens adeptos de um clube de futebol que eu não vou dizer o nome, mas que acaba em Porto, vestidos de azul, e lá estavam eles debaixo de uma ponte a consumir cannabis. Eles estavam a fumar ganzas. Cada um tinha uma na mão e estavam ali a fumar. E João dirigiu-se para lá, verticalmente aproximou-se deles e procurou um ângulo para atacar. Ora, os adeptos vestidos de azul nem se tinham apercebido do mal que espreitava por cima deles. Mas quando um virou a cabeça e olhou para cima, é uma barata gigante! Avisou os outros, começaram todos a entrar em pânico, mas nem tiveram tempo de fazer mais nada. Foram consumidos por João num ápice. Ele conseguiu comer 4 homens ao mesmo tempo, como se não fosse nada. E então, depois de consumidos os adeptos, ficaram a remolhar lá na barriga de João, e João disse: como podem ver, quem ri por último ri melhor. E João viveu o resto da sua vida feliz, a aterrorizar todos os adeptos daquele clube, eu não posso dizer o nome, mas que acaba em Porto, e consumiu milhares deles. Sei que eles têm milhares de adeptos, mas pronto, os que havia foram consumidos. E viveu feliz o resto da sua vida.